E no vídeo de hoje vamos falar mais um pouco sobre Banco do Brasil e tem muita gente com medo das últimas quedas e a turma tem se perguntado, será que o Banco do Brasil vai quebrar? E esse medo tem aumentado logo após essa publicação aqui da Investing.com, que diz o seguinte: balanço do Banco do Brasil pode ser pior do que o esperado no segundo trimestre de 2025, diz o JP Morgan. E bem, aqui não tem nenhuma novidade. Eu já falei isso em diversos outros vídeos aqui, que muito provavelmente o segundo tri de 2025 traga resultados ruins ainda para o Banco do Brasil. Eu mostrei a carteira de crédito e o grau de inadimplência, especialmente aqui nos últimos 90 dias, que só tem crescido. Então, vamos analisar direito essa matéria para você entender melhor. Aqui diz o seguinte: o Banco do Brasil deve ter tido um segundo trimestre mais difícil do que o inicialmente projetado pelos investidores. Isso porque diversos investidores como eu já mencionou o fato de que não é porque o primeiro trimestre foi ruim que o segundo vai ser melhor. Então, muito pelo contrário. E segundo o relatório do JP Morgan, a deteriorização das condições de crédito no setor do agronegócio no período, aliada ao aumento esperado das provisões para perdas com empréstimos, pode pressionar ainda mais os resultados do Banco Estatal. Então, não tem sido fácil. Além da taxa de juros estar alta, eu conversei com algumas pessoas que trabalham no Banco do Brasil e todas elas comentaram a mesma coisa. As metas estão absurdas. Estão sim tentando empurrar empréstimo para poder bater meta sem se importar com o score do cliente. E aí, naturalmente, existe um aumento de inadimplência. Então, o agro está em dificuldades, pessoa física também está em dificuldade, pessoa jurídica, ou seja, a carteira de crédito inteira tem sofrido desse mal chamado inadimplência. E aqui é o seguinte: o JP Morgan considera que as provisões referentes a pessoas físicas e empresas devem se manter no patamar do trimestre anterior, que é em torno de 6 bi cada uma. Então, com isso, o total de provisões brutas pode alcançar 12 bilhões no trimestre. E como consequência, o Banco Americano revisou para baixo a sua estimativa de lucro. Então a projeção no segundo trimestre de 2025 é de 4,9 bilhões, uma queda de 19% em relação à estimativa anterior e, pasme, 15% abaixo do consenso do mercado. E para o terceiro trimestre, a expectativa também foi revisada para baixo com lucro estimado de 6 bilhões. E como resultado disso, queda nas cotações. E veja só, o banco já caiu aproximadamente 30% desde o último resultado, o que foi uma queda muito exagerada, na minha opinião, até porque o lucro caiu 20%, mas o mercado penalizou, derrubando em 30% as cotações. Então, se o JP Morgan estiver errado em suas projeções e o segundo TRI vier muito similar ao primeiro, então, na verdade, quem está comprando aqui nessa faixa de preço vai receber, sim, um bom dividendo no curto prazo, referente ao valor pago aqui durante essa queda. Mas veja só, tudo isso daqui ainda não se concretizou, é uma possibilidade, mas ainda são ruídos. E mesmo que aconteça, existe sim o que o Banco do Brasil pode fazer. Então, apesar do cenário adverso, o JP Morgan acredita que o Banco do Brasil tem instrumentos para mitigar os impactos em sua estrutura de capital. Entre as possíveis estratégias estão a desaceleração do crescimento da carteira de crédito e a redução no pagamento de dividendos. E todo mundo que investe sabe disso. As ações estão dentro da classe de renda variável. Então, os seus rendimentos em forma de dividendos, eles vão variar tanto para cima quanto para baixo. Isso é perfeitamente normal. Não é motivo de desespero e não significa que o Banco do Brasil vai quebrar, que você vai perder tudo que investiu. Muito pelo contrário. Você deve aproveitar esses momentos de euforia do mercado, quando o mercado está muito deprimido, justamente para poder comprar bem. E falando sobre isso, eu não poderia deixar de mencionar o Howard Marks, que é o co-presidente da Oaktree, um fundo gigantesco, e hoje ele tem de patrimônio líquido aproximadamente 2,2 bilhões de dólares. E tem uma coisa muito interessante que ele fala e eu preciso trazer aqui nesse contexto do Banco do Brasil. Ele enfatiza a importância de você encontrar valor em ativos que estão sendo negociados abaixo de seu valor intrínseco, especialmente durante períodos de pessimismo no mercado. Então, um bom negócio para Marx não é comprar a empresa privada mais redondinha do mundo, pagando caro, não é comprar
o melhor imóvel do mundo, pagando caro, mas comprar aquela empresa ok por um preço extraordinário. E pensando dessa forma, quando a gente olha os indicadores do Banco do Brasil, eu quero lhe perguntar: quantas empresas você conhece estão sendo negociadas a um patamar de preço sobre o lucro tão baixo? 4,78 é o número do PL do Banco do Brasil, ou seja, o preço atual de mercado dividido pelo que o banco lucra anualmente é de 4,78. Ou seja, dentro de 4 anos, o banco ele consegue trazer de volta para o caixa o seu próprio valor de mercado. É um absurdo. E mesmo apresentando esses problemas de curto prazo, ainda tem um excelente ROI, o Return on Equity, de 13,57%, melhor do que diversos bancos europeus e americanos que são cotados a múltiplos muito mais caros, às vezes de 30, de 35. Então, ao meu ver, isso daqui é uma barganha. Fora que o preço sobre o valor patrimonial está sendo negociado a 0,65 e poucas vezes na história do banco ele foi negociado abaixo do 0,6. Então, a gente já está bem próximo desse patamar. E veja só o seguinte: tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Então, levando em conta o que Mark diz, o Banco do Brasil, de fato, não é a melhor empresa do mundo, mas é uma empresa que tem uma certa qualidade, é bicentenária, já atravessou diversos momentos na nossa bolsa, afinal de contas está sendo negociada em bolsa desde 77 e está por um preço muito bom. Então, é preferível você comprar um negócio razoável por excelentes preços do que você comprar um excelente negócio por preços razoáveis. Isso não é recomendação de compra ou de venda, mas eu acredito fortemente, e claro, isso não é recomendação de compra ou de venda, mas eu acredito fortemente que se no segundo trimestre o resultado realmente vier tão ruim quanto estão planejando, vai haver mais uma queda, e aí sim o Banco do Brasil vai estar por múltiplos mais atrativos ainda. É claro que o PL vai se adequando porque o lucro reportado vai sendo menor, então o PL acaba subindo um pouco, mas o interessante é a capacidade que o Banco do Brasil tem de se recuperar ao longo do tempo. Então, não olhe para o curto prazo. Aumente sempre seu horizonte de investimento, porque na bolsa a probabilidade de você perder dinheiro a longo prazo é baixa, especialmente quando você compra empresas de um setor tão defensivo quanto o setor bancário. Então observe que aqui não é considerado o total de dividendos pagos pelo Banco do Brasil ao longo da história. Mas veja bem que quando você aumenta o seu horizonte de investimento, a probabilidade de perda é muito, mas muito baixa. E aqui, por falar em dividendos, você já sabe, o Banco do Brasil faz 8 pagamentos por ano. E os próximos pagamentos terão a data de anúncio no dia 20/8, que é um provento antecipado, e aqui no provento complementar, o anúncio será no dia 13/8. E aqui a data de pagamento é o dia 11/9 e aqui no dia 12/9. Então, certamente não será um grande provento, porque o lucro tem caído, mas isso é no curto prazo. O que interessa mesmo é o banco se recuperando daqui a 1, 2 anos e reportando bons dividendos. E aí você, meu amigo, que aproveitou para comprar nessa faixa de preço, certamente, além do ganho de capital, vai estar recebendo um dividendo com um percentual maior do que o da Selic atual. E além disso, é interessante mencionar que o banco ele paga geralmente 40% de payout, ou seja, ainda tem 60% do lucro líquido que não é distribuído, mas que o banco aumenta sua carteira de crédito e gera mais receitas. Então, no geral, você sempre vai ter um retorno, ou pelo menos quase sempre, um retorno muito maior do que o que a Selic paga. Então, renda fixa, infelizmente, não repõe a inflação, mas as ações sim, justamente porque reajustam as suas receitas e a empresa pega parte do lucro e distribui, enquanto a outra parte serve para reinvestir no próprio negócio. Mas é que também vale mencionar que no curto prazo, devido aos provisionamentos, muito provavelmente a gente pode ter uma queda também aqui no payout do banco.
Bem, esse daqui foi o vídeo de hoje, então não, você não vai perder tudo e o Banco do Brasil não vai quebrar do dia para a noite. É preciso ter tranquilidade e aproveitar esses momentos, porque lá na frente você vai olhar o gráfico de cotação e talvez se arrependa de não ter comprado no patamar atual de cotações. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui e se você gostou, por gentileza, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. Agora eu recomendo altamente que você clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que talvez você nunca deveria vender uma ação. É um vídeo muito interessante. Um abraço para você e fique com Deus!